Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Você que já é frequente aqui também, você é bem-vindo, porque uma coisa há em comum entre nós. Eu, você que está chegando hoje e você que já é frequente. Esse encontro foi marcado por Deus para que nós pudéssemos juntos aqui meditar na palavra de Deus e receber algo diretamente da sua palavra para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e para que a gente possa crescer em todas as áreas da nossa vida, sendo orientados e iluminados pela bendita palavra de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. Isso, o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelho segundo Marcos 2, 1, uma história bem interessante, uma história peculiar, que eu creio que vai mexer com a sua fé e que vai te encorajar a muitas coisas na sua vida. Então, se você puder, acompanhe comigo a palavra, senão essa referência estará aqui na descrição do vídeo e você pode conferir sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam ali sentados, pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles estavam assim pensando, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos essas coisas. Que texto maravilhoso, um texto sim peculiar, único, um texto que qualquer roteirista, por mais criativo que pudesse existir, pensaria numa cena como essa. 4 amigos descendo pelo telhado, um homem paralítico num leito, para que ele fosse curado por Jesus. Essa história por si só já é maravilhosa. Mas eu quero destacar com você aqui 2 pontos muito importantes desse trecho. Tem muitos, é uma história muito rica, mas esses 2 para a nossa reflexão de hoje. O primeiro deles está aqui no versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé daqueles homens. E é uma fé que se manifestou com as suas obras. A nossa fé, ela precisa ser manifesta através das nossas obras. O apóstolo Paulo diz claramente para todos aqui que a salvação, ela vem pela fé, e a salvação é um ato da graça de Deus, e não há nada que nós podemos fazer para merecer a salvação. E o apóstolo Tiago vai falar também que a fé sem obras, ela é morta.
Ou seja, a maneira mais óbvia e natural de nós expressarmos uma fé genuína é quando nós temos atitudes de fé. É quando nós agimos pela fé diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Esses homens aqui, eles ouviram falar sobre Jesus, ouviram sobre tudo aquilo que Jesus estava realizando e eles estavam cheios de fé. Mas existia algo mais importante do que a fé. Existia essa amizade de saírem carregando este homem ali pelas ruas, num leito, subirem sobre aquele telhado, abrir o telhado e descê-lo até os pés de Jesus. Isso é muito importante para a gente poder refletir sobre a importância de nós não estarmos sozinhos, de nós sabermos que a nossa fé precisa de unidade e saber que a nossa fé ela precisa ser manifesta em obras. Precisamos tomar iniciativas, precisamos demonstrar a nossa fé com aquilo que nós fazemos. As nossas obras, as nossas atitudes revelam quem nós somos. Nós não podemos desassociar a nossa identidade daquilo que a gente faz. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que tem fé, as suas obras elas têm que estar carregadas de fé. Esses homens, eles saíram ali carregando, talvez até com constrangimento, e imagine se esses homens dessem o amigo deles por todo esse trabalho e de repente ele não recebe a cura, não recebe o milagre. E de repente Jesus não curasse aquele homem. Eles ficariam envergonhados, eles ficariam constrangidos, seria uma vergonha, seria uma decepção muito grande, mas aqueles homens sabiam quem era Jesus e exerceram fé. Isso foi um ato de fé. E um ato de fé coletiva. Esses 4 homens tiveram a mesma convicção e levaram o amigo para ser curado. Quantos de nós temos 4 amigos que sejam assim capazes de carregar-nos pelas ruas, carregar-nos até recebermos o milagre? Quem conta nas mãos aí 4 amigos que têm a ousadia, a fé desses homens que foram ali? Isso é maravilhoso, isso tem um ensinamento muito rico para nós, com quem nós estamos andando, como nós estamos construindo as nossas relações de amizade, com quem nós estamos construindo a nossa história. Será que as pessoas que andam conosco são pessoas que têm esse amor de Deus pelas nossas vidas? Será que nós temos esse amor pelos nossos amigos? Porque tudo começa através da minha própria vida. Antes de eu esperar que os outros manifestem amor e graça pela minha vida, isso tem que partir de mim. Eu preciso amar para que eu possa conquistar o amor do meu irmão, do meu amigo, para que isso seja uma construção fraterna. E aqui nesse caso, manifestou de uma forma tão gloriosa. Esses homens, eles criam da mesma forma. Esses homens amavam aquele amigo da mesma forma. Eles estavam dispostos a passar a vergonha que fosse, mas eles iam tentar até a última caso, até a última consequência, ver o seu amigo curado. E quando Jesus vê aquela cena, eu imagino que o nosso Senhor, ele deve ter se alegrado, ele deve ter um momento de muita alegria em ver aquela manifestação de fé. O coração do Senhor deve ter se enchido de alegria, porque lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, fala assim que é impossível agradar a Deus se não for pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Jesus se sentiu agradado, se sentiu feliz, tirou sorriso nos lábios do Senhor. É maravilhoso. É tão importante nós percebermos que o Senhor, ele contempla as nossas obras feitas com fé. Faça tudo com fé, faça para a glória de Deus, seja um copo de água que você serve para alguém, seja um sorriso que você dá para uma pessoa, seja um abraço, seja um gesto de caridade, seja uma doação, faça com fé, faça como que se estivesse fazendo para o Senhor através da vida daquela pessoa. Faça com o desejo de tirar um sorriso
de alegrar o coração de Deus e você vai ser grandemente abençoado. É isso que precisamos entender. Essa atitude de fé desses homens também foi uma atitude de adoração, de reconhecimento que o Senhor era o único capaz de fazer aquilo. Foi uma atitude em que eles colocaram toda a dependência deles naquilo. Imagine só como que esses homens saíram daquele lugar. A Bíblia não fala que eles desceram, e provavelmente não devem ter descido, mas ficaram lá de cima olhando, e de repente aquele homem se levanta, toma o leito dele. Imagina a alegria, sabe, daqueles 4 amigos que saíram carregando aquele homem. Que momento glorioso! E você pode viver também dessa forma, tendo uma vida cheia de fé, mas também tendo atitudes movidas pela fé na direção do Senhor, para que você contemple, vivencie e experimente as bênçãos de Deus. Talvez o que Deus está pedindo para você é muito mais fácil do que isso. Talvez seja um momento de oração que você gaste com o Senhor. Talvez seja um tempo lendo a Bíblia. Talvez seja um tempo servindo as pessoas que estão ao seu redor, fazendo bem para as pessoas que você conhece, manifestando graça, sabe? É um abraço que você dá, uma palavra de encorajamento, sabe? É um gesto que você faz na direção das pessoas que estão ao seu redor. Não precisa ser coisas grandiosas, mas coisas que sejam verdadeiramente frutos do seu amor por aqueles que estão ao seu redor. É isso que agrada o coração de Deus. Essa cena demonstra para a gente quanto o Senhor valoriza esse processo de unidade que nós precisamos desenvolver, servir um ao outro. Esses homens estavam servindo aquele que estava acamado. E é tão interessante porque esse servir deles foi gratuito. Naquela condição, aquele homem não podia sequer devolver nada para eles. Tudo começaria do zero na vida daquele homem. Sabe-se lá quanto tempo que aquele homem estava ali paralítico, vivendo aquela situação, sei lá por que aquele homem foi parar naquelas condições, mas aquele homem tinha amigos. Aquele homem tinha fé. Ele tinha amigos cheios de fé. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto que eu quero cercar para a gente concluir é Jesus simplesmente declara para ele: levante, tome o seu leito e vá para casa. Quando Jesus dá essa palavra para aquele homem, era tudo o que ele precisava. Uma palavra. Uma palavra é tudo que eu e você precisamos para nos mover na direção do favor de Deus. E hoje Deus te dá uma palavra. Levanta e anda, porque o Senhor é contigo onde quer que você vá. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que a mão favorável do Senhor seja sobre a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, esta oração, essa palavra hoje. Que o Senhor possa ensinar-nos, ó Deus, a cada dia a cultivar níveis de relacionamento profundos, sinceros, como esses homens que nós vimos nessa passagem. Que o Senhor nos dê sabedoria, graça, discernimento para construir relacionamentos tão profundos quanto esse. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para construir relacionamentos com aqueles que creem como nós cremos. Que o Senhor nos dê encorajamento e força para termos atitudes de fé que alcancem o próximo, que alcancem aqueles que estão ao nosso redor, para que sejamos instrumentos da bênção do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor gere em nosso coração esse desejo de sermos resposta de oração na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Traga esse espírito, esse desejo, essa motivação sobre a vida de cada um desses que estão aqui agora comigo nesta oração e os faça prosperar em tudo quanto fizerem e os faça experimentar da tua bondade dia após dia, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e curta o vídeo. Vai aumentar o engajamento e esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, assim sendo, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.